Eu acho muito interessante como as coisas parecem diferentes em determinados ângulos. E dependendo da perspectiva que você mostra algo, ela se torna completamente diferente do que ela aparentava em outro ângulo, em outra perspectiva. Muitas vezes eu já confundi amigos meus quando olhei de um determinado ângulo e achei que era uma pessoa. E aí eu chego para falar com ela e quando eu vejo não era quem eu pensava. Mas daquele ângulo que eu tinha olhado, parecia muito que era quem eu conhecia. Mas quando nós aprofundamos esse estudo de ângulos e perspectivas, percebemos que ele se aplica não somente à estética, mas também a valores, conceitos, princípios. Quando você olha alguns acontecimentos de diferentes ângulos, você tem uma perspectiva diferente, você analisa diferente, você tira conclusões diferentes daquilo. E isso tem até mesmo a ver com a perspectiva que a gente vê Deus, a perspectiva que a gente vê Jesus. Como você enxerga Jesus? Há uma palavra grega para definir esse estudo e se chama cosmovisão, que significa visão de mundo. E tem um pensador cristão contemporâneo chamado John Piper que tem uma frase sobre isso. A frase é: cosmovisões fracas produzem cristãos fracos e cristãos fracos não irão durar. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que a nossa cosmovisão sobre Jesus, sobre a Trindade, altera o nosso modo de crer, altera a nossa confiança em Deus, altera a maneira pela qual a gente vive a nossa vida cristã. Pensando sobre cosmovisão, perspectivas, quem é Jesus e como nós podemos ver Jesus, tem um texto na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que nos mostra da perspectiva correta quem é Jesus. Esse texto diz o seguinte, que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse texto nos mostra Jesus de 3 diferentes ângulos. E o primeiro ângulo é Jesus em relação a Deus. O texto diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus se tornou visível ao homem para mostrar aquele Deus que era invisível. Nenhuma outra pessoa havia contemplado Deus da mesma forma que os contemporâneos de Jesus. Jesus habitou entre o ser humano em forma de carne. Ele era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. E isso significa que ele expressava 100% quem Deus era. E ele refletia a luz da glória de Deus. Jesus veio ao mundo, habitou entre homens pecadores e brilhou a luz dele aqui nesse mundo de escuridão. Ele refletiu a luz gloriosa de Deus. O segundo ângulo que o texto de Hebreus nos mostra Jesus é em relação ao universo. O texto diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando o texto diz todas as coisas, se refere a tudo o que foi criado por Deus. Todo o universo e sua grandeza até os mínimos detalhes. Tudo é sustentado por Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra pela palavra. Disse Deus, haja a luz. Por essa mesma palavra, Jesus sustenta todas as coisas. Seja a gravidade do planeta Terra, seja o curso dos rios, das cachoeiras, o modo pelo qual o mar se movimenta, as luas, toda a natureza e os seres humanos são sustentados pelo poder de Jesus. É como se ele estivesse segurando todo o universo na palma da sua mão e nada foge do seu controle. O Salmo 147 diz que o Senhor conta o número de todas as estrelas e chama cada uma delas por seu nome. Eu me lembro de um dia em que eu estava na praia com alguns amigos e a gente foi na areia. E a gente fez uma fogueira e estávamos com violões, cantando e louvando a Deus. Todos deitados no chão, olhando para cima. E eu me lembro que eu olhei e aquela noite estava incrível. Eram milhões de estrelas, se não bilhões de estrelas.
E ali, cantando ao Senhor, eu comecei a tentar contar o número das estrelas, o que foi uma tentativa infeliz, porque eram muitas. E eu olhava para todos os lados, e desde aquelas que eram pontinhos tão pequenos que mal podiam ser vistos, outras maiores, todas cintilando naquele céu escuro da noite. Jesus sustenta o universo de tal maneira que Ele conhecia e conhece cada uma dessas estrelas, bilhões, trilhões de estrelas. Cada uma está sob o seu sustento, cada uma está sob o controle de Jesus, pelas palavras do seu poder. Jesus sustenta todo esse universo, no qual eu e você estamos inseridos. Davi, no Salmo 3, versículo 5, diz que ele deita, dorme e acorda, porque o Senhor o sustenta. E é aí que Hebreus nos mostra um outro ângulo. Hebreus diz que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O terceiro ângulo é Jesus em relação ao homem, em relação aos seres humanos. A Bíblia nos mostra claramente a queda do homem em pecado. Ela diz que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O pecado nos afasta, nos torna imerecedores de qualquer bênção divina, de qualquer graça de Deus. Mas todos esses pecados tiveram seu preço pago por Jesus. O texto diz que Jesus fez a purificação pelos pecados. Quando Ele veio ao mundo e habitou entre o ser humano, Ele veio com uma missão a cumprir. A missão dele não era passear pelo planeta Terra para ver como era. A missão dele era salvar os seres humanos. E Ele fez isso ao morrer e ressuscitar. O sangue que Ele derramou naquela cruz foi para que os meus pecados e os seus pecados fossem completamente apagados. E é por isso que o texto diz que depois de ter feito a purificação, Ele se assentou à direita da majestade. Isso significa missão cumprida. Ele cumpriu aquilo que veio fazer e por isso agora Ele está assentado à direita de Deus. Nada mais precisa ser feito. A nossa salvação já está garantida em Cristo. E é por isso que nós dizemos que é pela graça. É um favor imerecido que não merecemos, mas que nos é entregue pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Esse é o Jesus que eu creio. O Jesus que é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus. O Jesus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o Jesus que fez a purificação dos pecados. Por que ângulo, por que perspectiva você tem visto esse Jesus? A perspectiva bíblica ou a sua perspectiva própria que você criou? Você tem confiado em Jesus da maneira que você deve, crendo que Ele é Deus? Cosmovisões fracas produzem cristãos fracos. E cristãos fracos não irão durar. Crê em Jesus e que Deus te abençoe.